mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança. Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um culto essa semana e nós queremos desejar a vocês que a paz do Senhor invada a sua casa. Para compartilhar com vocês nessa noite, eu tenho um texto da palavra do Senhor que está em Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas vezes na nossa vida, nós temos situações onde nós deixamos a nossa fé vacilar, nós duvidamos, nós não acreditamos que Deus irá intervir, que Deus irá fazer algo por nós. Quantas vezes nós achamos que porque uma porta se fechou, porque uma enfermidade entrou, que Deus perdeu o controle da situação? Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus é Deus, independentemente do que aconteça, independentemente da situação que você está vivendo neste momento, Deus é Deus e Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. O Senhor está com seus olhos postos sobre o seu lar, sobre a sua casa, e que você possa adorá-lo nessa noite. Se renda, se entregue, eleve o seu pensamento, o seu coração ao trono da graça do Senhor e louve conosco. Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
A graça e a paz a todos que estão conosco. Mais uma vez, nós estamos unidos com Deus, mesmo à distância. Nós não temos ainda uma perspectiva de podermos ter novamente o nosso culto ao vivo com a presença de todos. Se requer um cuidado e nós pretendemos nos manter de uma forma segura. Também não pretendemos voltar parcialmente, porque ficaria muito estranho nós participarmos apenas com 30% da igreja. Então vamos orar ao nosso Deus, esperar nele, que breve nós poderemos estar novamente na nossa comunhão gostosa, de estarmos unindo-nos não só no pensamento, mas também fisicamente, para ter esse momento de comunhão. Hoje eu quero falar de um tema bastante importante para esse tempo presente. Eu quero falar a respeito de um tempo de restituição. E para isso eu quero primeiro orar a Deus e pedir que Ele nos ajude a pensar como Ele é o Deus que pode restituir, o que é que Ele espera também de nós, porque quase sempre essa restituição de Deus, ela é condicional. Condicional a buscarmos a Ele com sinceridade, com integridade. Vamos orar. Senhor, eu louvo o Teu nome por mais uma vez podemos estar diante da Tua palavra. A Tua palavra é rica e eficaz. Pode dividir a carne e o espírito de tal maneira que possamos identificar aquilo que pode ser contrário à Tua vontade. Desejamos Te louvar, Te honrar, fazer Tua vontade. E precisamos do Senhor para isso. Nos ajuda, que o Teu Espírito habite em nós de tal maneira que possamos compreender e aplicar a nossa vida à instrução da Tua palavra. Oramos por isso e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Há um versículo base para isso que está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Onde nós lemos assim: E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, e a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Muitos se perguntam em nossos dias: o que será de nós agora? O que está por acontecer? É claro que agora há um agravamento nessas questões, mas isso sempre nos acompanhou. O homem tem essa incerteza consigo. Essas são perguntas que o espírito humano tem dificuldade em responder, mas que Deus sempre usou de seus profetas para nos esclarecer, para nos abrir os olhos, para que mesmo nós, humanos imperfeitos, incompletos, possamos compreender os seus desígnios, porque somos uma criação especial do Senhor. Vivemos uma época que, apesar das tragédias que assolam a humanidade, podemos nos considerar como privilegiados. Possuímos uma palavra completa e um Deus imutável. Ele continua ao longo da história. E o estudo da sua palavra nos garante que ele permanece o mesmo e que é o mesmo em nossos dias. Se acreditamos assim, podemos tomar exemplos das histórias que já se passaram, para com elas obtermos uma luz a respeito destas perguntas com que começamos a nossa prédica. O que será de nós agora? O que está por acontecer? O povo de Deus é chamado para dar respostas. Somos profetas de Deus e precisamos dar resposta a esse mundo que está sem Deus, porque Deus ama todos e Ele quer que todos tenham da sua paz. Joel 2,25, esse versículo que lemos, detém uma promessa grandiosa para quem tem sofrido perdas e derrotas neste tempo. Deus é capaz de restituir em nossas vidas.
Não que Ele vai trazer de volta os anos que já se passaram, as coisas que já se passaram, mas que Ele acrescentará coisas boas em nossas vidas, muitas vezes sofridas, quase sempre maiores que as nossas perdas. A restituição de Deus vem de uma forma que as nossas perdas são coisas pequenas perto do que Deus pode fazer. Claro que as perguntas iniciais, dentro dessa nova perspectiva, podem e devem ser substituídas por uma outra, se cremos em Deus. De que maneira Deus faz isso? De que maneira Deus dará restituição a este tempo presente? Nós vamos tomar o exemplo desse povo que viveu na época do profeta Joel e tentar aprender com eles. Quando a gente faz o que a gente chama um exegese, um estudo profundo da palavra de Deus, é sempre interessante verificar em que época ocorreu, como foi escrito e para quem foi escrito, para que possamos então entender como Deus agiu naquele tempo e trazer lições para o nosso tempo. Então vamos usar isso, começando lá, agora voltando um pouco atrás, em Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está por perto. Deus tem todos os dias sob controle. Aliás, eles lhe pertencem. Como vimos recentemente nas nossas pregações, lá no Salmo 139, nada escapa aos seus olhos. Mas quando a palavra de Deus fala a respeito do dia do Senhor, ele chama a atenção de que algo extraordinário irá acontecer. Toquem a trombeta, diz. Deus vai trovejar. Deus fala à nação através do profeta Joel. Lá no versículo 2 e 3 nós vamos começar por isso. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve, desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. E a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele, depois que ele passa, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Pouco tempo depois disso, o exército assírio, o maior exército que se tem notícia na história, invade Israel e devasta a terra. Famílias inteiras mortas, patrimônios completos roubados. Como o profeta havia anunciado, viria uma ampla destruição sobre a nação. Israel, depois desse ataque, está empobrecido. Nada restou que pudesse renovar as esperanças do povo. Sabe, irmãos, eu tenho visto nesta pandemia que esta pandemia tem abalado o mundo inteiro como um exército devastador. Por onde ela passa, fica a morte, a tristeza e a miséria. Os poderosos sistemas mundiais estão abalados. Nenhum poder constituído, nenhuma riqueza acumulada é suficiente para combatê-la, para vencê-la. Ninguém sabe quanto tempo levará, depois dela, para que o mundo recupere o que tinha antes dela. Essa é a nossa realidade que estamos vivendo. Eu quero trazer a imagem que Joel
coloca a respeito da marcha daquele exército que acabou vindo sobre a nação de Israel. Anteriormente, o povo de Israel havia sido atacado por uma legião de gafanhotos, que destruíram suas lavouras. Agora veja a descrição do versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Esse exército que viria, para aquela época, a arma mais poderosa seriam os cavaleiros, aqueles que vêm nesse animal vigoroso, forte e com armas pesadas, e aquilo é devastador. Mas pensem no seguinte: antes gafanhotos haviam comido a lavoura de Israel. Eram enxames de gafanhotos. Agora é como se nós tivéssemos vindo gafanhotos do tamanho de cavalo. Que terrível visão para quem tinha sofrido com os gafanhotos. Veja que essa visão veio antes e depois veio a devastação. Eu vejo o nosso país assim. Antes, gafanhotos da corrupção, espalhado pelos 4 cantos do país, colocaram a economia do povo em colapso. A fome se tornou a característica de grande parte dos brasileiros. Agora vem essa pandemia e desaparecem as possibilidades de novos caminhos para reerguer a nação. O povo está assustado, sem compreender o que está acontecendo, sem esperança. É diante disso que nós encontramos. E a Igreja de Jesus Cristo faz parte disso. É nesse contexto, é nessa circunstância que hoje a Igreja está colocada. Ela não pode pensar, e eu falei no início, eu vejo algumas igrejas precipitadamente fazendo aglomerado de irmãos, cultuando a Deus ali, sem a mínima distância, trazendo risco para todas as vidas. A igreja precisa viver esse contexto, mas não para estar como os demais, apavorados, né? sem saber para onde se mexer. A igreja tem uma direção para dar nesse tempo presente. Nós cremos assim e nós precisamos agir dessa maneira. Então, nós devemos, e eu quero nesse momento substituir novamente nossas perguntas por esta: teria Deus fechado as portas para qualquer tipo de restituição? Ou de uma forma mais simples, existe alguma saída ainda para nós? É nisso que a igreja precisa pensar. Então eu quero voltar novamente nossos olhos para Israel, naqueles tempos de Joel. De que forma Deus encaminhou o seu povo? Que remédio Deus ofereceu para o seu povo? Agora nós vamos para os versículos 12 a 14. Deus de novo fala através de Joel. Ainda assim, ainda que vocês estejam passando por uma situação tão desastrada, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Eu quero destacar algumas coisas desse remédio que Deus ofereceu ao povo. Ele ofereceu um caminho. Gente, quase sempre Deus nos oferece um caminho.
Ele não vem tão simplesmente, e às vezes há uma simplicidade em crentes em Cristo, naqueles que exercem a sua fé, de que é como se caísse do céu, como se de repente tudo se transformasse nas suas vidas e não busquem um caminho. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode, num mandamento dele, dizer que esse vírus se retire. Mas ele também pode dar um caminho para que isso aconteça. Quase sempre Deus dá um caminho e espera que pessoas fiéis a ele sigam por esse caminho para serem beneficiadas por ele. Quero então destacar algumas coisas desse remédio. O primeiro, ele diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O coração de Israel estava dividido. Não era totalmente do Senhor. Não era possível a Israel estar com o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, e com outros deuses, trazendo costumes. Muitos deles se casaram com mulheres gentias que traziam seus deuses, deixavam seus deuses serem colocados dentro da sua casa, trazendo maldição. Esses deuses criados pela imaginação humana. Na verdade, Israel seguia os desejos pecaminosos do seu povo, do seu coração. Isaías 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Se converter ao Senhor é mudar a direção da nossa história, da nossa vida. Abandonar tudo aquilo que Deus abomina, que talvez por descuido, talvez levado por sentimentos que não vêm do Senhor, estávamos entregues, alguns escravizados. Eu vejo muita gente, nesse tempo de pandemia, eu escuto que muita gente fica, às vezes, dias inteiros atrás de uma televisão, de alguma coisa, de uma máquina de jogos, jogando, se distraindo, tentando matar o seu tempo. Eu não chamo passar o tempo, mas matar o seu tempo. Então, se converter é deixar essas coisas sem valor, as coisas sem finalidade, as coisas que não trazem benefício nenhum, e buscar as coisas que realmente Deus abençoa. Nós devemos trazer para a nossa vida as coisas que Deus tem bênção para nos dar através dessas coisas. A segunda coisa que eu quero trazer desse remédio de Deus, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Não é aceitável ao Senhor que o cultuemos somente com aparência, com gestos, com palavras, que acabam virando orações decoradas, padrões evangélicos, chamado o tipo evangeliquez, simplesmente coisas que se repetem como se repetem uma reza. É preciso que o busquemos com todo o nosso coração, chorando por uma nação adoecida, não somente pela pandemia, mas mais ainda em seus pecados, castigada por doenças e por miséria, amando esse povo, mas não o pecado desse povo. Reconhecidos que a cura vem unicamente do Senhor. Se Deus quiser, de um dia para outro, Ele instruirá a ciência. Eu tenho dito, Deus não somente faz uma ação direta por Ele, mas Ele dá caminhos para resolver. E a ciência poderá talvez fabricar uma vacina, e essa vacina poderá ser bem barata para ser acessível a todos, e essa vacina poderá surpreender os meios científicos que dizem tantas vezes que precisam de anos para se testar, para ver eficácia, para depois aplicar.
E Deus deu uma certeza tão grande a esses cientistas, de que eles dizem, podem aplicar, dá para a gente fabricar em grande quantidade, imunizaremos esse povo para que essa desgraça possa nos deixar. E foi assim que aconteceu com Israel. Israel se arrependeu, clamou a Deus, e Deus os livrou das mãos dos assírios. A palavra de Deus nos registra, e a história comprova, que numa só noite, Deus decretou a morte de 185 mil assírios. Aquilo que era uma opressão num dia, passada a noite no dia seguinte já era livramento. A igreja brasileira poderá ser tão abençoada que não faltarão alimentos a ninguém. E ainda sobejará alimentos para serem trazidos como oferta ao Senhor, como Joel estava ali dizendo, para que haja alimentos na casa do Senhor, com que toda a comunidade deste bairro possa ser alimentada. E aí, a última parte que quero trazer desse texto ali de Joel diz, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse arrepender-se tem a ver com uma mudança de atitude de Deus. Porque Deus não faz nada errado. Ele manda na hora certa, às vezes sua mão precisa pesar para que nós aprendamos com isso. E sabe quando deve tirá-la, mudando a história, nos alegrando novamente. Pelo arrependimento do seu povo, ele muda a história. E onde estiver havendo miséria, ele proporcionará prosperidade. Mas será somente a prosperidade material que nos importa nesse momento? Essa seria uma segunda parte. Eu quero, antes de prosseguir nessa meditação da palavra de Deus, dar um intervalo, pedir. Nós vamos ter um louvor, uma música muito própria dentro do tema que nós estamos tratando, para trazer a segunda parte, a resposta a essa pergunta. O que nos importa, e eu diria, além da prosperidade material? O que seria melhor ainda que uma prosperidade material? Trataremos disso na nossa volta. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu oro
depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Me espero em ti. Que bom é louvarmos ao Senhor. O louvor ao Senhor traz alegria ao nosso coração, muda a nossa perspectiva, não é verdade? Espero que estejamos prontos para uma mudança de perspectiva. Temos visto uma parte difícil, dura, mas vamos ver como é que Deus faz a partir desse momento para nos restaurar. Muitos estudiosos da Bíblia, aqueles que a leem acompanhado de uma exegese, que busca a ocasião em que foi escrita e as circunstâncias, afirmam que foi por esse livramento que Davi escreveu o Salmo 126. É bem curtinho esse salmo e muito maravilhoso. Ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Os gentios dizendo do povo de Deus: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas seguirão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se a igreja do Senhor Jesus chorar pela dor que se multiplica entre o povo, orar ao Senhor e levar a preciosa semente do Evangelho, a promessa de Deus é a seguinte: ela voltará para adorar ao Senhor, trazendo os molhos, a reunião daquilo que colheu, os frutos da semeadura, vidas redimidas que agora só terão motivo de riso, de cânticos, de alegria em seus corações.
Podem me dizer, é uma empreitada grande, eu digo, ela é gigante para a nossa capacidade, mas absolutamente possível. E mais do que isso, algo que o Senhor fará prosperar através do seu poder. Ele tão somente espera a fidelidade da sua igreja, porque a igreja não foi feita para ser estanque, a igreja não foi feita para ser um monumento, a igreja foi feita para levar adiante a verdade redentora de Jesus Cristo. Eu não posso encerrar minhas palavras sem buscar numa outra expressão de um outro profeta, do apóstolo Paulo, o que Deus realizou, está realizando e realizará sempre que Ele desejar restituir. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus ama usar o seu povo para demonstrar o seu poder. E eu quero ver isto lá no livro de Romanos, capítulo 11, e vou dividir em duas pequenas partes. Nós leremos do 29 ao 36, mas quero explicar partes desse escrito. O 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que Deus dá, ninguém pode tirar. O 30, porque assim como também vós, antigamente fostes desobedientes. Olha o que Paulo está dizendo, está falando para agora crentes, mas que antes eram desobedientes. É importante perceber isso. Mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Nós podemos encontrar misericórdia de Deus, mesmo na desobediência deste povo. Assim também, o 31, estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. A misericórdia de Deus que foi demonstrada à minha vida pode ser levada a todas as pessoas que estão desobedientes, mas podem acordar para serem obedientes à voz de Deus. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Percebem o que Deus está falando pela boca do apóstolo Paulo? Por amor à igreja, Deus quer trazer cura, mesmo as pessoas desobedientes a Ele, para que o seu nome seja glorificado e para que essas pessoas, alguns deles perceberão que foi Deus quem fez e se renderão a Ele. É nisso que reside a força da igreja. Então, nós poderemos cantar assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Irmãos, eu tenho que parar aqui. Olha o que Paulo está dizendo a respeito de uma riqueza. Que Deus é sábio, todo mundo sabe e não é incontestável. Mas ele está dizendo que ele tem a riqueza também da ciência de Deus. E eu não citei lá atrás que Deus pode usar a ciência para vir em socorro da igreja e do povo brasileiro? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não dá para compreender os caminhos de Deus. São tão maravilhosos que às vezes o que nós temos que fazer é parar e louvar a esse Deus maravilhoso, porque não temos sequer palavras para descrever, nem pensamentos que acompanhem aquilo que Deus faz. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, a mídia brasileira rejeita
desde que começa até que encerra a noite, que a oração da igreja possa trazer cura. Não é uma rejeição diretamente à igreja, mas é uma rejeição direta ao próprio Deus. Por isso que a nossa oração, e aqui vem a minha recomendação, aí vem o que Deus me mostrou. Presta bem atenção, é uma partezinha final bem curta, mas muito forte. A nossa oração se levantará a Deus de uma forma que o diabo não a conhecerá. Às vezes nós oramos em voz alta, e quando oramos em voz alta, quer queira, quer não queira, o diabo fica sabendo da nossa oração. Então eu estou querendo chamar a igreja a uma oração individual de cada um de nós, mas com fervor, com amor a Deus, com amor à nação brasileira e pedindo a misericórdia de Deus para isso que vem. A glória de Deus há de ser revelada. Ela há de ser dada por Deus a essa nação. Silenciosamente, unindo o nosso coração a Deus, oremos pela cura da nossa nação. Quando ela acontecer, claro que nós já vamos ter certeza que vão aparecer os mitos humanos que receberão a honra do mundo. Alguém procurará trazer glória para si mesmo, dizendo, foi aquilo que eu fiz que trouxe a cura. Mas a igreja saberá que veio de Deus e se regozijará. Ela dirá como o apóstolo Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Você está sendo chamado para isso, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Cada um de nós, no recanto do nosso quarto, com choro no coração pelos que sofrem e com ardor no coração pelo Deus maravilhoso, clamaremos até a resposta de Deus. Quando isso acontecer, o cântico de louvor continuará na nossa boca, porque durante todo esse período em que esperamos, o cântico de louvor nos acompanhará. Assim Deus espera. Cada um de nós estará se colocando perante Deus, humildemente, sabendo que não somos nada, mas que o nosso Deus é tudo. Ele pode realizar e Ele realizará. Assim, eu recebi de Deus essa ministração. Assim eu devo passá-la. Eu não condeno nenhuma forma de oração. Mas vejam quantas coisas estão acontecendo. Que estão acontecendo algumas coisas que parece que está havendo uma melhora. Elas são declaradas. Em seguida, essas coisas caem por terra e piora tudo de novo. O inimigo contra-ataca. O inimigo sabe onde trabalhar para destruir a obra de Deus, mas não pode destruir a obra de Deus que está em Cristo Jesus, na nossa confiança com o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus fortaleça a sua igreja, que a igreja deixe de ser tanto aparência exterior e seja mais no interior apegada ao Senhor, para que Ele possa produzir a sua vontade entre nós. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra nos leva a trazer esta profecia. Não é uma profecia jogada ao vento. Não é uma profecia que quer trazer glória humana. Mas é uma profecia de que a Tua palavra sempre se cumpre, ó Pai. E que o Senhor é Deus que faz cumprir aquilo que o Senhor deseja quando o Teu povo se arrepende e ora ao Senhor e Te busca com intensidade. Ó Deus, põe no nosso coração, fortalece-nos para essa luta, porque é realmente uma verdadeira luta. Até a Tua igreja está sendo deixada de lado. Estão tentando se colocar barreiras para a Tua igreja, para que ela permaneça fechada. Mas nós sabemos que em nenhum momento a igreja fechou. A nossa reunião física, sim, mas a igreja do Senhor tem avançado. E o Senhor tem mostrado isso através da comunhão e do recado que recebo de tantas pessoas
que estavam afastadas e querem voltar para a igreja, e de outras que se interessaram por ouvir a mensagem e que têm ouvido regularmente as mensagens da igreja. Faz essa obra entre nós. A tua igreja estará pronta para glorificar o teu nome, sabendo que vem do Senhor todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ministrar, como sempre. Deus me chamou para sempre que falar da palavra, trazer a bênção que vem dele, porque a palavra precisa ser abençoada. A Bíblia já nos diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela quer abençoar o seu povo. Receba então a bênção de Deus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Deus seja louvado.